Boa noite, Carlos. Só aguardando aqui o nosso convidado de hoje, o Luiz Carlos De Martini, entrar. Boa noite, pai. Sejam bem-vindos. Meu irmão, boa noite. Nels, Júnior, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está só aguardando aqui o De Martini chegar. Chegou. Fala, Xará. Tudo bom? Boa noite. Aqui aguardando, o pessoal está entrando, né? Estava aguardando você chegar. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, e você? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Ô Luiz, essa live é uma prova da redução das atividades presenciais, né, do nosso corpo e a expansão da nossa mente. Eu não me lembro de já ter te conhecido pessoalmente, presencialmente. Já conhecemos? Não, né? Não nos conhecemos presencialmente, mas eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Você é uma referência para mim, né, como Ah, que profissional, isso. né? Mas é por E isso que assim, eu acho que o nosso contato. Oi, pode Não, eu falar. ia falar isso, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Mesmo não tendo se encontrado ainda. Verdade, verdade, Não- Mas isso hoje em dia não faz mais verdade. diferença. Isso. Não, e eu lembro que quando eu vim sair do Rio, né, vim para Paulínia, né, a gente teve um contato mais próximo aí pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais e até fui agraciado aí com um exemplar do seu livro, né, de gestão ambiental na Ah, indústria, sim, é verdade. que para mim também é uma das referências que eu uso também, né, Uhum. nas minhas atividades. Então, eu acho que assim, olhando o seu currículo, eu assim me identifico muito, né, a sua formação, a Uhum. sua atuação profissional, né, é muito legal, né, assim, a gente É. Mas a diferença poder trocar um nossa é que eu só pouquinho. estou um pouco na frente, eu comecei primeiro. É a única diferença é essa. Verdade, verdade. Você está chegando atrás também. Né? Porque uma coisa que eu acho legal, Luiz, em você, é o orgulho de ser engenheiro químico. Esse orgulho a gente não percebe mais hoje Verdade. em dia nas gerações novas. Né? Por vários motivos. Né? Entre eles, a desindustrialização do Brasil. Né? A indústria hoje é menos Sim, verdade. significativa no PIB do que era quando eu me formei. E quando eu me formei, era cerca de 25% do PIB era de indústria. Hoje em dia não passa de 12%. Né? Mas não é por isso que esse orgulho seu é a coisa importante. E que eu percebo em você, e aí é por isso que eu gostei da gente fazer essa live hoje. Demartini, assim, eu me sinto muito grato, né, pela escolha que eu fiz lá atrás, né, eu ter escolhido a engenharia química, né, Uhum. e acabou que questões também, né, até de afinidade, né, e a gente vai se moldando também, as oportunidades vão surgindo, né, eu acabei também atuando forte na área ambiental, né, fui fazer pós-graduações na área ambiental. Hoje não é a minha atuação principal, né? Eu tô atuando na área de projetos de engenharia, né? Eu acho que eu comentei com você, eu estou aqui atuando na Replan, na refinaria da Petrobras aqui em Paulínia, né? Mas eu nunca deixei de lado, né, a parte de consultoria, né, que foi uma área que eu aprendi muito, conheci muita gente, né? E eu sou muito grato, né, pelas escolhas, né, e Uhum. pelas oportunidades que a vida me deu, né. Mas eu tento trazer através das lives, né, sempre, né, a atuação do engenheiro químico, né, as diferentes áreas de atuação, né,
justamente para mostrar, né, para aquele aluno, né, que está terminando a graduação, ou até mesmo profissional que está no mercado, mas está querendo mudar de área, né, que ter contato, né, com profissionais, né, como você, assim como outros que passaram aqui, justamente porque eu não tive isso, né? Eu imagino que você também não tenha tido esse contato, né? Alguém que passasse, ó, se você for atuar na área química, né, na indústria química ou na indústria petroquímica, o seu dia a dia vai ser mais ou menos esse, né? Você tem que buscar essas competências, essa formação. Uhum. Eu não tive isso, né? Eu imagino que você também não tenha tido. E a gente foi, né, buscando, né, cada vez mais e hoje, assim, eu tô com um canal aí e é um prazer te receber aqui, né? Na verdade, eu me senti até mais lisonjeado ainda quando você, né, deu a ideia da gente fazer essa live, né, da atuação do engenheiro químico em auditorias ambientais, né, que é uma atividade que você faz e, assim, eu vejo você como uma referência e eu já atuei em auditorias também, mas eu acho que é mais um pouquinho, né, para o pessoal aí que está buscando um pouquinho de conhecimento, informação nessa área. Tá certo. Mas chama atenção para o pessoal que está buscando conhecimento também buscar um pouco do orgulho que você tem de ser engenheiro químico. Isso é importante para a profissão, para cada um. Tá? Que é o que eu repetindo. Eu percebo isso menos hoje do que eu percebi antigamente. Mas eu percebi você. Verdade, verdade. Martim, então, eu vou iniciar aqui, já são 7h07, acho que o pessoal está entrando ainda, né? Alguns já estão aí cumprimentando, né? Boa noite, minha esposa está aqui, né? A família sempre prestigiando, Flávio, um grande amigo, né? Felipe, a gente tem várias pessoas chegando aí, né? Tem algumas pessoas, a Laura está aqui, enfim. Eu vou começar a live como eu sempre começo, né? Primeiro agradecendo aí, né? Você ter se disponibilizado a vir aqui, né? Falar aí. Eu imagino que hoje, né? Algumas pessoas já seguem meu trabalho também, alguns já até conhecem o seu, né? Imagino também que alguns seguidores do seu trabalho vão estar acompanhando aqui a live, né? E a ideia, né, é justamente falar um pouquinho, né, da atuação do engenheiro químico na área ambiental, em auditorias ambientais, né? E aí eu queria deixar a palavra para você, eu não sei se você quer falar um pouquinho aí da tua formação, né? Na verdade, teu currículo, assim, é um currículo que dispensa até comentários, né? Mas se você quiser se apresentar, falar um pouquinho para o pessoal aí. Tá bom. Bom, Luiz, eu sou engenheiro químico, né? Basicamente isso. Eu comecei estagiando com um professor seu, o Gaia, né? Eu fui estagiário dele no SEMPS, ele me contratou depois, aprendi muito com ele e com o Keiji Maishiro. O Keiji Maishiro era um japonês que veio partir uma unidade de borracha, a Coperbo, atualmente em Arlânxio, lá em Pernambuco. Né? E o Keiji Maishiro era faixa preta em engenharia química. Então, com ele, com o Gaia, eu aprendi muito de projeto. A gente fez interromper aqui. Pois não. A gente tem a presença do professor Gaia aqui, ele fez questão de participar aqui. Tô acabando de ver ele aqui. Fala, Gaia. Tô falando de você, agora eu vou ter que falar bem mesmo. Aí, com o Gaia, eu aprendi muito de projeto, né? O Machiro, a fazer um projeto básico de uma unidade de polietileno de alta densidade e altíssimo peso de ultra alto peso. Esse nome é hiperbólico mesmo, eu sempre achei engraçado. Polietileno de alta densidade e ultra alto peso molecular. Então, eu acho que, não sei se vocês estão me escutando? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Aqui para mim estava como se tivesse um problema de conexão. E aí foi minha primeira atividade profissional, aprendi muito, fiquei lá 1 ano e meio, mas equivalente a ter, depois, quando eu saí, fui conhecendo outros profissionais, eu estava com uma experiência de como se tivesse 5 anos de formado. Eu tinha 1 ano e meio. E aí fui para uma indústria química, depois eu fui trabalhar, onde eu fiquei a maior parte da minha vida profissional empregado, numa empresa, uma indústria petroquímica de grande porte. E lá eu trabalhava no processo.
na época, a gente foi fazendo um caminho meio torto, né? Então, aí, como eu entrei na área de meio ambiente, eu fui fazer uma especialização, curso de especialização em engenharia ambiental, que existia na época. Sim. Porque não existia ainda a faculdade, a escola de engenharia ambiental. Né? Então, aí eu fiz o curso de especialização, depois eu fiz o mestrado na COP em engenharia de produção, na linha de gestão ambiental. Fiz bem 24 anos com a minha empresa de consultoria. E eu tive ideia de trabalhar com isso, sabe quando? Quando eu estava estagiando. Quando eu era estagiário de uma indústria farmacêutica lá em Alcântara, chegou um consultor de processo, e que um cara relativamente novo, devia ter 40 anos. E aí ele começou a trabalhar lá e eu falei assim, pô, esse negócio é bacana, eu acho que vou ficar de olho nisso. Tá? Então aquilo ali plantou a semente em mim ainda quando eu tinha 20 anos. Né? E aí quando tive a oportunidade, eu comecei a fazer meu voo solo, então há 24 anos já, trabalhando com consultoria ambiental, né? E na parte de SMS, de uma forma geral. Então, mas, no fundo, quando eu vou fazer o check-in num hotel e coloca lá profissão, eu cravo engenheiro químico. Então, eu continuo engenheiro químico. Mas o meu caminho foi torto, né? Foi torto porque é o que você falou. Na época, você não tinha orientação e a coisa foi acontecendo e eu fui me endireitando para seguir o que eu queria. Então, é isso. Um resumo do que eu Não, eu acho me vejo. Que assim, é até um estímulo para a gente, né, ver um profissional assim como você, né, que trilhou uma carreira aí, né. Eu hoje, como eu falei, eu considero você uma referência, né, nessa questão aí ambiental, né, a questão das auditorias, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né. Assim, não vai dar para entrar muito a fundo, até porque o tempo aqui no Instagram é 1 hora de duração, né? Você já está acostumado aí com as lives. Eu pude acompanhar algumas lives que você fez com o Antônio Guzmão ano passado, né? Foi muito legal, né? Nas sextas-feiras, né? As cestas básicas, foi muito legal. E contando um pouquinho da história, né? Da questão ambiental até no estado do Rio de Janeiro, né? Uhum. A criação da FEMA, né? A antiga, né? Na verdade, você antes da FEMA você tinha outros órgãos, né? Que até chegar hoje no INEA. Mas hoje não é o foco esse, né? E a gente vai falar da atuação do engenheiro químico em auditorias ambientais, né? E aí, Martim, eu vou já propor, né? Dentro da pauta que a gente elaborou, né? Pedir para você falar um pouquinho, né? Da questão da atuação do engenheiro químico, né? Em auditorias, quais a formação e as competências, né? Que a engenharia química, né, ela fornece, né, para que o engenheiro químico possa, né, atuar nessa área. Tá certo. Luiz, eu vejo o seguinte, o engenheiro químico, como auditor ambiental, ele tem uma vantagem de conseguir enxergar as árvores e a floresta ao mesmo tempo. Tá? Muitos profissionais ou enxergam só a floresta ou enxergam só as árvores. O engenheiro químico, pela formação dele, ele consegue enxergar as árvores e a floresta. Né? O que são as árvores? São os detalhes, né, do processo. São as operações unitárias, aquelas que a gente aprende lá na escola. Né? A gente aprende secagem, a gente aprende destilação, a gente aprende absorção, separação e assim por diante. É o detalhe que a gente está vendo. Né, enxergando quando entra num processo produtivo, numa planta industrial. Né? Mas só que detalhe não é tudo. A gente tem que dar um passo para trás, como auditor, para ter a perspectiva do todo. E a perspectiva do todo é o processo industrial, né? É o processo produtivo, que a gente também aprende, né? na grade da engenharia química. Então, essas duas situações de ter a perspectiva e conseguir enxergar a floresta, é uma característica
da formação do engenheiro químico. A engenharia química, ela também tem uma particularidade que eu acho, sempre achei interessante, é que a grade curricular do engenheiro químico, ela necessita que a nossa formação seja abrangente, para a gente conseguir enxergar os detalhes do todo. Então, além das operações unitárias e dos processos produtivos, a gente aprende também outras disciplinas para você conseguir ter essa visão sistêmica. Então, a gente aprende microbiologia industrial, aprendemos biotecnologia, aprendemos economia. Então, é muito abrangente, mas com uma profundidade boa. Aprendemos gestão ambiental, de alguns anos para cá já está também fazendo parte do currículo. Então, isso permite que o profissional ele desenvolva essa visão sistêmica, que é fundamental para um auditor ambiental. Então, são habilidades que a gente não sabe que está acontecendo isso quando a gente está lá sentado na faculdade, mas são habilidades que a gente está desenvolvendo que vai servir para a engenharia química, mas cai como uma luva quando se faz uma auditoria ambiental em atividades industriais. E enxergar simultaneamente as árvores e a floresta é fundamental para um auditor. Por quê? Porque o auditor não tem receita de bolo em auditoria ambiental. Cada auditoria ambiental é diferente da outra, mesmo que seja o mesmo processo produtivo, mesmo que seja a mesma unidade no mesmo grupo. Corrigindo, um grupo que tenha duas unidades similares, mas a auditoria nunca vai ser igual na outra, não tem como fazer isso como receita de bolo. Então, você tendo essa visão sistêmica, você consegue, no início da auditoria, entender e identificar os riscos da auditoria, e aí você identificando esses riscos, você consegue planejar como vai ser aquela auditoria específica. Tá? Então, eu vejo como uma vantagem do engenheiro químico essa forma da gente conseguir auditar qualquer organização industrial. Por quê? Porque mesmo que você nunca tenha entrado num processo que você está auditando, você consegue identificar as operações unitárias. E aí consegue se sentir à vontade. Aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças para você. Você pode perguntar como é que é o processo, mas você vai montando o quebra-cabeça daquele local, daquele processo produtivo. Por quê? Porque você sabe como funciona, você sabe como projeta, você sabe as limitações daquela operação unitária. Se você tem uma torre de lavagem, você sabe que o desempenho dela não é 100%. Então você consegue conversar de igual para igual com o auditado. Você não deixa ser levado pelo auditado, você acaba orientando como vai ser a entrevista com o auditado, porque você está à vontade com aquele assunto. No caso contrário, você acaba sendo levado pelo auditado. Então eu vejo isso como a vantagem de você ser engenheiro químico e fazer a auditoria ambiental. A gente se sente em casa entrando numa siderurgia, entrando numa refinaria ou entrando numa microcervejaria. Porque eu nunca entrei na microcervejaria, digamos. Mas eu vou chegar e vou ver, isso aqui é fermentação. Opa, isso aqui é filtração. E aí você consegue entender o que está acontecendo. Você não vai ficar ali olhando para uma caixa preta. Então é isso. Você fica à vontade também, não fica? Numa microcervejaria, numa refinaria? Sim, sim. Não, então, até complementar um pouquinho, eu tive a oportunidade de atuar em algumas auditorias ambientais, E, assim, você tem muito mais bagagem que eu, mas o que você falou, Como a gente conhece, de processo, então a gente se sente à vontade em diversos tipos, de segmentos. E eu pude atuar em auditorias desde aterros sanitários Sim. até indústrias farmacêuticas, operadores portuários, enfim. Eu atuei em microcervejarias também, Eu cheguei a fazer auditoria, licenciamento também. Então, assim, você se sente, é o que você falou, você olha para o processo, você consegue identificar
as operações, né? Você já sabe, né, o que pode estar acontecendo, quais as entradas e as saídas, né? A gente já consegue enxergar um engenheiro químico. Eu lembro muito, tive um professor, que alguns aí estão aqui na live, a Flávia, uma colega aí, está aqui na live, o professor Nilo, né? Ele lá na introdução, Nilo Índio do Brasil, você deve conhecer, ele lá nas disciplinas básicas, introdutórias do curso de Engenharia Química, a gente olhava, né, fazia o balanço do processo, né? Então, as entradas e as saídas. E numa auditoria, né, dependente do segmento, a gente consegue identificar essas entradas e saídas, né, e até identificar possíveis resíduos, né, emissões, né, poluentes que podem estar sendo gerados, né, e até aí na auditoria, né, a gente identifica, né, as não conformidades, né, depois você vai falar um pouquinho disso, e a gente pode até, né, claro que é a empresa que vai traçar o plano de ação, né, mas a gente como um auditor, né, mas às vezes atua também como um consultor, né, você pode também estar vendo ali, identificando algumas oportunidades, né. Sim, mas uma coisa que é bom ressaltar é que o auditor, ele não pode trabalhar como consultor. Né? Ele tem que ser independente para poder depois ele auditar o processo. Se ele está envolvido com o processo, ele perde a independência para fazer a auditoria. Sim, claro. Não, o que acontece é que, assim, isso também deve ter acontecido com você, em algumas empresas onde você vai, você acaba criando um laço, né, um contato profissional com as pessoas. Claro, a auditoria, ela tem que ser isenta, né, de qualquer contribuição, né, participação da empresa que está sendo auditada, né, mas acaba que você acaba criando um vínculo ali, e aí depois o que acontece é que várias vezes eu fui consultado, né, pô, Luiz, aquele efluente, né, gerado lá, né, o que a gente pode pensar, né, e aí você, às vezes, por ter um conhecimento, né, às vezes você indica um profissional, né, uma empresa que faz o serviço, mas você pode até também, você acaba sendo um pouquinho atuando também na maneira de querer ajudar, porque na verdade, como você falou, né, a gente quer ver que os processos, né, evoluam, né, e que a gente tenha aí uma relação boa entre indústria e floresta, né, como você falou, né, a gente tenha um meio ambiente equilibrado aí, né. Uhum. Tá certo, mas sempre tomando cuidado para você não ter o risco de, ao sugerir alguma coisa, e a empresa, você não tem tempo na auditoria para identificar a causa básica, a causa raiz. Então, você pode ter sugerido, o auditor, caso sugira alguma coisa, ele pode estar dando uma sugestão que não vai resolver o problema. E aí ele voltando na empresa, a empresa pode falar o seguinte, olha, eu fiz o que você me orientou da outra vez. Aí você fica numa saia justa danada para poder continuar falando que está não conforme. Então esse é o risco. Cabe à empresa traçar os planos de ação, né? Atender às não conformidades, definir prazos, reportar, tudo isso, né? E aí, Demartini, agora a gente já pulando aí para um próximo, não sei se você quer falar, eu estou olhando aqui, tentando acompanhar se tem alguma pergunta, mas no final eu vou deixar também um tempinho aí para perguntas, né, do pessoal. Tá bom. Mas se tiver alguma pergunta que vale a pena aí, que tem a ver, né, com o que a gente estiver falando, eu tento colocar aí para você. E o próximo tópico que a gente definiu, né, foram a questão das habilidades e competências, né, adicionais do engenheiro químico auditor, né? Então, a questão, né, do atendimento dos requisitos legais, né, condicionantes de licença, a legislação ambiental existente, né, e alguns regulamentos aplicáveis, às vezes até uma boa prática, né, da indústria. O que você vê aí, né, como habilidades e competências adicionais, né, para o engenheiro químico, né, para estar atuando nessa atividade? Luiz, a gente comentou bastante sobre a grade curricular da engenharia química, né? E por como é que ela favorece você fazer auditorias ambientais em função do conhecimento adquirido, das habilidades adquiridas na sua formação. Mas ela não é completa.
né, essa grade curricular do engenheiro químico, ela tem falhas porque é impossível você conseguir a abrangência desejada para tudo. Então, algumas coisas você não sai pronto. Então, apesar de eu estar falando, reforçando que a gente tem que ter orgulho de ser engenheiro químico, né, a gente não pode ser ufanista para achar que nós somos deuses. Né? Então, eu tenho uma auditora que trabalha comigo, a Deise, que eu vi ela entrando aí, ela vai até confirmar o que eu vou falar agora. Estava tendo uma discussão de vários engenheiros químicos e a Deise é química. E estava uma discussão meio ufanista em relação em ser um orgulho exagerado de ser engenheiro químico. E aí ela falou uma frase que eu achei que foi ótima para acalmar e baixar a bola. Ela falou o seguinte: olha, tem vida inteligente além da engenharia química. Né? Então isso é importante a gente estar com isso na cabeça. Né? A gente tem que ter orgulho, mas também tem que ter a humildade de saber os nossos limites. E a engenharia química, como todas as engenharias, tem limitações em relação à grade curricular em que envolva a parte de humanas. Né? E numa auditoria, o interrelacionamento, né, você está auditando pessoas, você está entrevistando pessoas. Né? Então, uma habilidade que tem que ser adquirida adicional ao engenheiro químico é essa questão de estar sabendo lidar com pessoas. Né? E a gente sabe que tem muitos colegas nossos que não sabem lidar com pessoas. Né? Esses, quando acabam por alguma situação do destino, começam a fazer auditoria, é um desastre. Né? Porque são bons, às vezes, em trabalhar direto no computador, ele com ele mesmo. Né? Mas a auditoria não é ele com ele mesmo. Mesmo no computador, na auditoria remota, é ele com a pessoa que está do outro lado. Né? Então, aí, essa habilidade é uma que o engenheiro químico tem que adquirir depois, por fora. Né? Outra habilidade relacionada com habilidades, a gente pode chamar de genéricas em relação à auditoria, é conhecer os sistemas de gestão. Né? Você tem que conhecer a ISO 14001, você tem que conhecer uma norma de saúde e segurança, se estiver auditando saúde e segurança, e assim por diante. Né? E tem que conhecer também situações organizacionais. Né? Você tem que conhecer como funciona uma empresa em termos como organização, né? Como um ser vivo que é uma empresa. Né? E isso você acaba adquirindo com experiência, não tem jeito. Né? Com o tempo que você começa a entender essas situações organizacionais, porque no dia a dia, na auditoria, você está lidando com isso também. Então essas aí seriam algumas habilidades genéricas, né, que a gente pode chamar. Mas tem algumas habilidades específicas. Você me chamou a atenção quando falou que fez auditoria em aterro, né, que eu também faço, né, como você, mas aterro é uma disciplina, aterro industrial, né, eminentemente de engenharia civil. Então a gente tem que correr atrás para entender como funciona um aterro, porque isso não vai estar nunca no currículo de engenheiro químico. Né? Mas a gente, para poder auditar, a gente tem que entender como é que funciona, né? Como é que é a tecnologia de um aterro. Então, essa tecnologia ambiental, nem sempre a gente aprende no curso. Quando eu fiz engenharia química, eu sou de uma época que não tinha disciplina optativa ou obrigatória relacionada com gestão ambiental. A única que tinha era TBR, Tratamento Biológico de Resíduos, onde a gente aprendia a projetar uma estação de tratamento primário e secundário. Então a gente aprendia o projeto. O professor foi até o Ricardo Silveira, era um profissional da FEMA na época, com muito talento e muito, muito bom professor também. Tem o Ricardo Silveira, pai e o filho. O pai que foi meu professor. Mas algumas tecnologias ambientais não estão no currículo, assim como algumas ciências ambientais não estão no nosso currículo. Então tem hidrologia, a gente tem que conhecer hidrologia, isso não tem no nosso curso. A gente tem que conhecer geologia. Para trabalhar com passivo ambiental, você tem que conhecer geologia, para ler o relatório. Mapas de georreferenciamento relacionado com geografia. Então tem algumas situações que a gente tem que adquirir conhecimento por fora.
né? Porque são as limitações e são, então, habilidades adicionais que a gente tem que adquirir. Porque senão esse curso de engenharia ambiental duraria 10 anos para terminar, né? E tem mais a ver, aí, de fato, com a auditoria, com o conhecimento ambiental, não com a formação de um engenheiro químico. Fugiria totalmente. Né? E é importante também conhecer os aspectos técnicos e operacionais de uma organização. Né? Porque aí bate com aquela questão das situações organizacionais, mas a gente tem que conhecer os aspectos técnicos. Quer dizer, você aprende, né, as equações de Bernoulli, aprende a projetar bomba e tal, mas você muitas vezes só vai ter contato com a bomba quando estiver trabalhando. Né? Então você não pode, isso de uma forma geral. Então você tem que estar habituado com aqueles aspectos técnicos de operação também, para conseguir conversar de igual para igual, sendo que você tem a vantagem de conhecer a teoria, que muitas vezes o seu auditado ele tem mais a experiência prática daquela operação. Mas você tem a teoria para poder adicionar, aí como você falou, um assunto que possa agregar valor na auditoria para o auditado. Né? Então eu vejo mais esses conhecimentos e habilidades adicionais. Né? E eu não falei o que você mencionou e que é fundamental, que são os requisitos legais. Né? Tem auditorias relacionadas ambientais que o auditor ele tem que conhecer a legislação ambiental básica. E quando vai numa determinada operação, tem que conhecer a operação ambiental aplicável àquela organização. Se ele vai auditar digamos, uma cimenteira que faz coprocessamento de resíduos, ele tem que conhecer a resolução CONAMA relacionada com o coprocessamento. Ele não pode chegar lá para poder aprender com o auditado. Ele tem que fazer o dever de casa antes. Então, os requisitos legais aplicáveis à área auditada é um item que está sempre no aprendizado do auditor, até que chega um ponto que você já está por dentro dos assuntos. Mas requisitos legais não é fácil de aprender. Por quê? Porque você tem que ter disciplina, porque toda hora está mudando. Você pode falar assim, olha, hoje, dia 28 de janeiro de 2021, eu domino bem os assuntos de requisitos legais. Mas se você tirar férias, em um mês pode mudar tudo. Você volta das férias já totalmente por fora. Já chegou um inventário nacional de resíduos, chegou um manifesto de transporte de resíduos nacional e assim por diante. Então, exige disciplina para você estar sempre se atualizando. E a outra questão complicadora de você conseguir desenvolver essa habilidade de conhecer os requisitos legais é que exige que você tenha saco de ler legislação, que nem todo mundo tem, mas um auditor ambiental tem que ter, senão ele não é auditor ambiental. Né? E ele tem que ter capacidade de interpretar o que ele está lendo. Senão ele vai ler e não vai concluir. Então, o requisito legal como você mencionou, que é uma das habilidades, né, adicionais que a gente tem que adquirir. Isso é um aprendizado contínuo. O Guzmão até brinca, ele fala, olha, eu não posso me aposentar, porque se eu me aposentar em 3 meses, eu não vou saber mais nada de meio ambiente. E é verdade. Sim, verdade. Vou destacar aí 2 pontos da tua fala, né? Uma, você falou da capacidade, né? O engenheiro químico, né? Ele vai ter que ter essa capacidade ao longo da auditoria, ele vai estar conversando desde do gerente, né, da parte ambiental da empresa até um operador, né, que opera até o ESG, até o auxiliar de serviços gerais que faz a varrição da fábrica. Né? A varrição da fábrica. Muito então, bem observado. Do presidente até o ESG. Isso mesmo. Desculpa, eu te interrompi, mas é que eu quis mostrar que a amplitude de com quem você conversa na auditoria. A gente, como engenheiro, quando eu era engenheiro químico de processo, eu ficava limitado aos operadores. Quando eu comecei a trabalhar a parte ambiental, que eu fui responsável
pelo meio ambiente nessa indústria petroquímica, eu comecei aí sim a conhecer a empresa. Comecei a ter contato com o presidente da empresa e os outros presidentes, né, das outras empresas próximas. Comecei a ter contato com a pessoa que fazia o cafezinho, né, das outras unidades. Comecei a conversar muito com o pessoal que fazia a varrição. Né, e todos são importantes. Né, mas é só a área ambiental que faz com que você tenha esse leque de ter que se adaptar o seu discurso. Você não pode conversar a forma que você conversa com o presidente da empresa, com quem você vai conversar com uma pessoa que teve uma formação né, educacional mais primária. E às vezes você fala resíduo, o cara não sabe o que é. Tem que falar lixo. Verdade. Desculpa, eu te interrompi durante muito tempo. Nada. Não, que isso. Não, e até você talvez acho que você vai concordar comigo, né? Era justamente, né, nas auditorias, né, que eu participei, né, justamente quando eu ia falar, né, com um operador, né, com alguém mais que está acostumado com o dia a dia, né, é que a gente começava a identificar aí os problemas, né, que existem na organização, né, porque isso aí você também deve estar acostumado, né, você chega na empresa, ela quer mostrar que ela está em dia, né? Ela faz com todos os requisitos legais, ela está em dia, né, com a questão ambiental. Então, assim, mas quando você vai conversar, né, com o pessoal da operação que está ali, aí você, mas isso aqui aconteceu tal dia, mas isso só aconteceu uma única vez? Não, isso aí já aconteceu algumas vezes, né? Já teve um vazamento aqui nessa bomba, né? O efluente caiu aqui na área, né? Não tem um piso, né, que protege, né, que não vai impermeável, né, que vai fazer com que aquele efluente penetre no solo, né? Então, assim, eu chegava um momento da auditoria, eu falava assim, agora deixa eu ir ali. Aí eu me distanciava um pouquinho, né? Geralmente vinha alguém da gestor ambiental, né, da empresa, né, alguém da área ambiental acompanhando, né, a auditoria, eu me desligava e é nesse momento que eu consegui identificar as não conformidades, né? E aí você pode até falar um pouquinho sobre isso. O que você dá a preferência de conversar com o operador é pelo seguinte: um operador de indústria, ele, na tarefa dele, ele tem uma rotina de repetir várias e várias vezes aquele procedimento. Então ele está ad infinito, né? É um modo contínuo de fazer aquela mesma coisa zilhões de vezes. Então isso dá para ele a experiência que às vezes o engenheiro de processo não tem. Né? A experiência de repetir zilhões de vezes a mesma coisa. O engenheiro de processo sabe fazer aquilo, sabe o que é, mas ele não repetiu. E quando você está repetindo zilhões de vezes, você está tendo as variáveis chegando para você. Por isso que é precioso você conversar com o operador, como você comentou. Agora, a conversa, ela na verdade não é... Ela tem que ter um formato de bate-papo, mas é uma habilidade que tem que ser adquirida também, que não é dada da engenharia química. Eu esqueci de falar uma das mais importantes, que é técnicas de auditoria. Né? Então você tem que desenvolver técnicas de auditoria para coletar as evidências. Né? E as evidências são coletadas através de leitura de documentos, de avaliação de campo e de entrevista com as pessoas. Então, eu até costumo dizer que o auditor, não ambiental, todo auditor, ele tem, além dessas habilidades, ele tem que ter também uma habilidade de um detetive, né? De fazer investigações dedutivas, como se fosse um Sherlock Holmes. Né? As investigações indutivas não são boas em auditoria, mas as dedutivas levam você a um objetivo que você quer. E além de ser um Sherlock Holmes, você também tem que ser um Jô Soares, um cara que está ali habituado um jornalista profissional que está habituado a fazer entrevista. Porque nas entrevistas, quando elas são bem feitas, é que você puxa o que você quer ouvir. Então o bate-papo não é algo intuitivo. É uma técnica de bate-papo que você tem que ter.
Então, e como você disse, né, Demartini, a auditoria ela é baseada em evidências, né? A gente tem aí, a gente se baliza, né, nas legislações, né, nas condicionantes, né, de licença, em requisitos da própria boas práticas da própria segmento da indústria, mas você vai redigir, né, até um relatório de auditoria baseado em evidência do que você conseguiu, é o que você falou, né, documental e também o que você conseguiu coletar ao longo da auditoria, né? E um bom auditor, aí você também acho que vai concordar comigo, também não é aquele que fica tentando achar agulha em pote de palito, né? Assim que o pessoal fala, né? Fugiu agora a frase. Mas é aquele, né, que ao longo da auditoria ele sabe conduzir a auditoria a ponto de que até as não conformidades, né, os problemas da organização vão ficar evidentes, né? Então você não precisa ficar caçando, né? Eu já vi auditor que fica ali, vai no detalhe do detalhe, né? E eu falava, às vezes não, assim, você já sabe os pontos, né? Ainda mais você que tem muito mais bagagem, né? Conhecimento, você já sabe, agulha no palheiro, a Carol me ajudou aí, me salvou. A gente já sabe os pontos, né, que são mais latentes, né, você já vai direto nesse assunto. E aí eu vejo muito o auditor aí que fica caçando agulha no palheiro. É isso aí. E a gente hoje em dia nem sabe mais o que é palheiro, né? Eu acredito que palheiro era um monte de palha, de feno, né, para poder dar para os bichos, né? E aí lá você tem uma agulha no meio, você tem que procurar se o bicho come, deve ser isso. Mas eu acrescentaria do que você falou em relação à auditoria, né, em relação a isso, é preciso bom senso do auditor. Mas o bom senso ele tem que estar também combinado com o quê? Com os riscos que ele identificou naquela auditoria específica. O início da auditoria é fundamental para você identificar os riscos da auditoria. E aí, identificando os riscos da auditoria, você direciona o seu planejamento. E aí vai aprofundar mais em um assunto que você viu que tem mais risco, né, e menos no outro que você conseguiu ver que tem menos. Para isso, você tem que enxergar as árvores e a floresta. Verdade, verdade. Legal, Demartini. Vamos, a gente já tá no meio para o final da live, né? Um outro tópico da nossa pauta, né, seria justamente a auditoria ambiental como um instrumento de gestão ambiental, né? A gente, eu acho que hoje muito já se evoluiu até no pensamento, né? Porque antigamente, né, você pode até confirmar aí, as empresas, né, tinham ainda um olhar, né, com relação à questão ambiental como até um custo, né? Assim, pô, eu tenho que atender as condicionantes e hoje, né? Até as auditorias elas têm uma ferramenta realmente para você não só atender, né, os requisitos legais, mas também para você olhar para a sua organização e verificar pontos, né, onde você pode estar atuando e tendo ganhos, não só ambientais, mas também até financeiros, né? Você identificar um efluente ali, um resíduo gerado no teu processo que pode ter ali um valor agregado, né? Pode retornar para o processo, pode virar aí, enfim. Hoje, eu acho que as organizações já estão mudando um pouquinho essa visão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí. É isso mesmo que você disse. Eu prefiro chamar não de instrumento, mas como você falou depois, ferramenta. Por quê? Porque a Lei 6938, que define a Política Nacional de Meio Ambiente, ela define lá os instrumentos, né, da política nacional. E a auditoria não é um instrumento que esteja na lei. Pode ser que venha mais tarde. Mas é uma ferramenta dentro de um dos instrumentos que é o licenciamento ambiental. Né? Tanto que tem auditoria que faz parte do processo de licenciamento, como a auditoria CONAMA 306, específica para refinaria, portos e plataformas de petróleo. Então, essa auditoria, ela é uma auditoria que mostra que
ela, por fazer parte do licenciamento, ela é um apoio tanto para o auditado, que ele tem uma fotografia dos aspectos ambientais que ele está controlando, e ocasionalmente algum aspecto não esteja controlando, né, e dos diplomas legais, né, dos requisitos legais que ele tem que controlar, se está sendo controlado ou se algum não está atendendo. Né? Então, para o gestor conseguir, gestor ambiental, né, como você perguntou, para que ele conseguir utilizar os recursos que ele tem, ele precisa saber onde que estão os gaps, para poder aplicar bem os recursos. Né? O recurso financeiro, o recurso humano, o recurso de tecnologia. Então, a auditoria ajuda a enxergar esses gaps. Né? E para a gestão ambiental pública, né? Antes eu falei da gestão ambiental privada, mas tem a gestão ambiental pública, que são os fiscais do órgão ambiental. Eles usam também o relatório quando ele faz parte, como ferramenta do processo de licenciamento, para ajudá-los a encurtar o caminho do que eles precisam conhecer. Né? E a Auditoria CONAMA 306 ela tem esse objetivo também para isso. Agora, tem uma outra lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, é a 9605. E logo no primeiro artigo, na verdade é o artigo 2º, mas o artigo 1º foi revogado. Então, logo no primeiro parágrafo da lei, ela fala do auditor ambiental. Né? E ela fala o quê? Que ele, na medida da sua culpabilidade, ele vai responder pelo crime ambiental por omissão, por exemplo. Então, a auditoria ambiental tem esse caráter legal e sério em relação ao auditor que queira entrar por essa seara. Ele tem que entender que quando ele termina a auditoria, ele tem que ter a consciência tranquila que ele fez uma auditoria correta. Né? Por quê? Porque ele vai responder criminalmente e administrativamente também. Né? Ele pode ser preso ou pagar multas em relação a caso ele tenha algum envolvimento que caracterize culpa dele. Tá? Então, é um assunto que é interessante, é atraente, mas tem que ser feito com seriedade, porque tem consequências caso você não seja sério. Então, é isso, eu acho que eu poderia falar disso. Não, acho extremamente importante você levantar esse ponto, né? Na verdade, eu acho que quando a gente atua, né, como auditor, né, o que você falou, a gente tem que ter a imparcialidade, a gente tem que ter o embasamento, né, embasamento técnico, embasamento legal, e ter ciência daquilo é um documento técnico, né, como você disse, que pode ser usado, né, inclusive caso essa empresa, né, que foi auditada, ela cometa algum crime ambiental e verifique que houve uma omissão, né, houve alguma... A gente tem aí, eu não gosto de citar muito exemplos aí, né, mas a gente tem aí o caso lá da Vale, né, de Mariana, Brumadinho, né, que a gente tinha lá, a Vale, ela passava também por auditorias, né, ela tinha essa gestão, né, implementado, e mesmo assim ocorreu os acidentes, né? Eu não vou entrar no mérito aí da discussão, acho que nem é o foco da live, né? Mas assim, pessoas também verificaram, tiveram lá, né? E assinaram embaixo nos documentos, né? Então a gente tem que ter esse compromisso, né? Essa seriedade no trabalho. Né? Martini, deixa eu só botar aqui a Deise, né? Que eu acho que foi a pessoa que você comentou. Ela falou: Martini, comente as situações que o auditado não aceita uma não conformidade e diz que o auditor quer engessar o país. Risos. Isso aqui foi uma situação específica que a gente viveu em relação a um auditado que não estava concordando com a não conformidade e chegou a dar esse exemplo. Imagina o Brasil inteiro engessado por causa da não conformidade. Não tem sentido falar isso. Não, eu imagino. Foi mais para descontrair um pouquinho. A Renata, uma grande amiga aí, colega de faculdade, né, engenheira química também,
ela está falando quais os caminhos um profissional deve seguir para se preparar para trabalhar como auditor ambiental. Acho que você falou um pouquinho, mas se você quiser complementar aqui. Sim, acho que essa pergunta da Renata é importante. Por quê? Porque isso aí a gente chama de paradoxo Tostines. A gente não, eu chamo. Tostines era um biscoito que vendia muito na década de 80, 90. Aí tinha uma propaganda que falava o seguinte: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você chegou a pegar essa propaganda? Sim, peguei. Então, um auditor, ele audita mais porque é experiente ou é experiente porque audita mais? Né? Então, é o paradoxo Tostines que a gente pode levar para o que a Renata está falando. Eu tinha um curso reconhecido de auditoria, Auditor Líder Conama 306, em que alguns auditores, alguns participantes, no final, ele fala assim: poxa, mas eu já tenho o curso, mas eu não tenho experiência. Como é que eu vou entrar nessa área? Acho que é a mesma pergunta que ela fez, né? Então, na verdade, o auditor, ele, para conseguir desenvolver a competência de auditoria, ele precisa de ter uma formação relacionada com a área, né? Ele precisa ter uma formação, educação específica de técnica de auditoria, e ele precisa ter experiência em auditoria, porque senão ele não consegue estar no comando da auditoria. Alguns profissionais conseguem estar numa situação em que ele, mesmo tendo pouca experiência, ele consegue participar de uma equipe que tenha outros profissionais com experiência. Então, por exemplo, você está na Petrobras, e aí você pode fazer parte de uma equipe de auditoria, mesmo tendo menos experiência, mas você tem a formação e tem o curso de auditoria. Como vai estar dentro de uma equipe com gente com experiência, você vai adquirindo experiência com o tempo, até ser um auditor com experiência. Mas se você não está nesse contexto, você está isolada, é muito difícil você começar, né? Porque falta experiência e não tem nenhum tutor para te passar essa experiência. Então, e experiência é fundamental, né? Porque tanto que existe um registro de auditores certificados, né? Os auditores eles passam por um crivo para receber um certificado. Olha, eu sou um auditor certificado. E quais são os critérios para avaliar se o auditor ele vai receber a certificação? É a formação, a educação dele e a experiência. Sem experiência, ele não consegue ser auditor certificado. Então, tentando resumir para a Renata, se ela tem condição de começar dentro de uma equipe, se ela trabalha em alguma área industrial, por exemplo, ou não industrial, mas que ela consiga ir engatinhando na auditoria, junto com a ajuda de quem tem mais experiência e tal, aí ela consegue deslanchar com os anos. Mas quem não tem esse contexto, fica difícil, de fato, de entrar na área. Por falta da experiência. E tem que ter experiência. O auditor não pode, isso eu insisto, o auditor não pode querer começar a fazer auditoria sem experiência. Lembrando que tem a lei de crimes ambientais. Então ele sem experiência pode entrar numa canoa furada. Sim, verdade. Martim, tem mais alguns comentários aqui, a gente já está caminhando para o final. A Caroline, uma colega, também engenheira química, trabalha na ANP, ela falou aqui: eu quero parabenizar os dois, deixar comentário de que todas as habilidades de um auditor ambiental descritas também são válidas para a auditoria de segurança de processo. A Caroline atua com segurança de processo, né? Atua até numa superintendência que verifica, né, faz auditorias em plataformas, né? São auditorias de SGSO, né, lá da ANP, uma portaria da ANP. A Karina, ótimo esclarecimento. O nosso amigo Gaia falando quais as maiores dificuldades encontradas numa auditoria ambiental. Fez essa pergunta aí para você. Quais são as maiores dificuldades? Aquela pergunta. Eu não entendi. Isso mesmo. Quais as maiores dificuldades encontradas numa auditoria ambiental?
Eu estou tentando pensar aqui em alguma coisa que seja representativa, porque a Deise comentou até de uma situação fora da curva, né, de uma contestação. Mas a gente acaba levando o processo de auditoria de uma forma que ele acontece, a gente atinge os objetivos dentro do tempo definido, né, e as dificuldades seriam essas, e para isso a gente tem que conseguir controlá-las. Né? É você levar a auditoria dentro do tempo definido, que é uma auditoria sempre um gerenciamento de tempo, porque é um tempo curto para ver muita coisa, né? Mantendo um bom relacionamento com o auditado, mas mantendo a independência, para caso seja necessário você mostrar que se esperava uma coisa e a gente estava vendo outra. Né? E acho que é basicamente isso. Eu vejo, às vezes, eu tô com dificuldade até de responder, porque muitas vezes eu vejo auditor reclamando dos auditados, né? Porque tem muita briga no final da reunião de encerramento. Isso não acontece de jeito nenhum, se você conseguir gerenciar bem a auditoria, o processo todo. A Carol, se eu não me engano, comentou sobre que o que a gente conversou aqui do engenheiro químico para auditoria ambiental serve para auditoria de processo, de segurança de processo. Pô, assina embaixo, exatamente. Para segurança do trabalho, não. Você não precisa ser engenheiro químico para fazer auditoria de segurança do trabalho. Você tem que ter engenheiro de segurança. Tem que ser um engenheiro de segurança. Mas a engenharia de segurança do processo exatamente tudo que a gente conversou aqui vale para ela também. Bem colocado. Legal, Demartini. Olha só, a gente já está aqui nos minutos finais e eu não gosto de terminar a live com o Instagram fechando, né, sem me despedir, né, sem agradecer aí você e o pessoal. Tem várias perguntas interessantes, inclusive tem uma pergunta aqui do Alan que eu acho que daria aí uns 20 minutos de discussão, que ele fala sobre as auditorias remotas de meio ambiente. Né? O que vocês estão achando disso? Aí eu vou pedir, né, porque a gente já está nos minutos finais, eu vou pedir para ele colocar essa pergunta aqui na publicação da live, né? E aí, se depois você puder depois responder, ou até mesmo depois eu coloco vocês em contato. O Alan é um grande amigo, um colega aí, profissional que também atua na área ambiental, né? Inclusive em auditorias. E aí ele fez essa pergunta sobre um tema que eu acho muito relevante para o momento que a gente está vivendo, né? Mas assim, Demartini, eu vou primeiro aqui agradecer você, né, a sua disponibilidade. Acho que foi... Nossa, eu saio daqui, eu tô achando que eu não sei... Eu achava que eu sabia um pouco de auditoria, né? Mas agora eu acho que um pouco eu sabia... Você, assim, realmente é um cara que assim, é uma referência, né? Você tem uma bagagem enorme. Obrigado. E assim, é muito bom conversar, trocar ideia, porque a gente vai aprendendo também, né? É o que você falou, ninguém também... sabe tudo, né? A gente está em um eterno aprendizado. Queria agradecer aí ao pessoal que esteve aqui com a gente na live, né? Vários amigos, colegas, né? A gente também estão atuando na área ambiental, né? Não só em auditorias, mas também em outras atividades. E aí eu vou deixar as palavras finais para você. Tá bom. Em auditoria remota eu já tenho uma opinião sobre o assunto. Auditoria ambiental em atividades que têm impacto ambiental potencial, não pode ser 100% remota. Isso é ponto pacífico. Tem que ser, no máximo, combinada com auditoria presencial. Mas ela veio para ficar, auditoria remota. Então, ela tem que ser usada para o bem, não para o mal. E aí, agradecer, né, o seu convite, gostei muito de também estar aqui. Esse seu canal aqui é louvável, é muito bacana. E convido o pessoal para assistir as lives que eu fiz com o Guzmão, que estão lá meu perfil do Instagram, Demartini Ambiental. Cesta Básica era um programa que a gente fez em 2020, que vai voltar agora em 2021, em que nós falamos sobre assuntos relacionados com o meio ambiente. Então era a cesta básica de ter sido sempre na sexta-feira que a gente fazia.
né? E aí são 25 episódios que a gente fez sobre assuntos variados, licenciamento ambiental, auditoria ambiental, tem 4 episódios numa temporada. A gente seguiu uma recomendação de uma participante da live e a gente fez que nem a Netflix. A gente fez temporadas e cada temporada tinha alguns episódios. Então a gente acabou desses 25 episódios, foram 5 temporadas, com assuntos variados. Inclusive em relação ao mercado de trabalho na área ambiental, tem lá também. Então convido para assistirem lá no IGTV da Demartini Ambiental, né, os episódios da Cesta Básica, que vai voltar em 2021. Então é isso, muito obrigado. Legal, Demartini. Obrigado mais uma vez a você, uma boa noite a todos, né? E quem chegou aí no meio da live vai ficar disponível no canal, né? O Demartini também, sigam o canal dele, que é muito legal, tem muita informação, tem as lives, né? E é isso. Agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau.